Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos princípios do livro de Tony Robbins, Dinheiro, Domine o Jogo. A ideia aqui é desmistificar o caminho para a liberdade financeira, transformar o que parece complicado em passos bem simples. Vamos a isso? Vamos começar com um número que, honestamente, é de arregalar os olhos. 77%. É um valor enorme, não é? Mas 77% de quê exatamente? Pois bem, é esta a percentagem de americanos que admite ter problemas financeiros. É uma realidade para imensa gente, mas a boa notícia é que não tem de ser uma sentença. E é aqui que a conversa muda de tom. E se o caminho para a segurança financeira for, na verdade, bem mais simples do que a maioria de nós pensa? A grande ideia do livro é mesmo essa. Com as ferramentas certas, é possível mudar o rumo, não importa de onde se começa. Ora bem, a primeira lição fundamental é uma mudança de mentalidade. Esqueçam a ideia de simplesmente amelharar uma fortuna. O verdadeiro objetivo é outra coisa. É ter controlo, é ter paz de espírito com o dinheiro. E esta citação de Sir Francis Bacon resume isto na perfeição. A ideia é pôr o dinheiro a trabalhar para nós, em vez de passarmos a vida a trabalhar para ele. É a diferença entre dominar o jogo e ser dominado por ele. Então, afinal, o que é esta tal de liberdade financeira? É isso. Não é um sonho vago ou um número na lotaria. É algo bem concreto. É o ponto em que o rendimento passivo, ou seja, o dinheiro que entra sem ser preciso trabalhar ativamente por ele, paga todas as contas. A partir daí, a vida passa a ser vivida nos nossos próprios termos. Mas antes de falarmos de estratégias, de ações, de investimentos, temos de ir mais fundo. A verdadeira jornada começa aqui, na nossa cabeça. A forma como pensamos sobre o dinheiro, as nossas crenças mais profundas, é isso que, no fim de contas, vai ditar o resultado. E o Tony Robbins apresenta uma estrutura muito interessante para isto, os 3 níveis de maestria. Pensa nisto. Primeiro, vem a compreensão cognitiva. É a parte de aprender de facto o que são ações, o que são obrigações. A seguir, e isto é crucial, vem a maestria emocional. É ter um porquê forte, por exemplo, garantir um futuro confortável para a família. É isto que nos impede de entrar em pânico e vender tudo quando o mercado tem um dia mau. E por último, a maestria física. É passar à ação consistente. Automatizar os investimentos, por exemplo. Quando se juntam estas 3 peças, aí sim, os resultados aparecem e duram. Ok, já falámos da mentalidade. Agora vamos ao que interessa, a prática. Qual é o primeiro passo? Aquilo que se pode dar hoje mesmo para começar a construir esta liberdade? A resposta é surpreendentemente simples, mas acreditem, é poderosa. Chama-se Fundo de Liberdade. E o segredo está numa única palavra: automação. É decidir uma percentagem do rendimento, não importa se é grande ou pequena, e programar uma transferência automática todos os meses para uma conta de investimento. Ponto. Isto tira a força de vontade da equação, deixa de ser uma decisão e passa a ser um hábito. E se há dúvidas de que isto funciona, vejam só a história de Theodore Johnson. Ele não era um CEO a ganhar milhões, era um funcionário da UPS com um salário modesto. Mas o que é que ele fez? Poupou e investiu 20% do que ganhava, religiosamente, todos os meses. O resultado? Aos 90 anos, tinha acumulado mais de 70 milhões de dólares. É o poder da consistência em estado puro. A magia por detrás de histórias como esta tem um nome: juros compostos. É muitas vezes chamado a 8ª maravilha do mundo e por uma boa razão. Basicamente, não se ganha juros apenas sobre o dinheiro inicial, mas também sobre os juros que já se ganhou. É um efeito de bola de neve. No início parece lento, mas com o passar das décadas, transforma-se numa força imparável. É o verdadeiro motor deste fundo de liberdade. Mas atenção, ter um plano e ter dinheiro não chega. E para provar isso, vamos ver o outro lado da moeda. O caso de Curt Schilling, um jogador de beisebol de topo. Ao longo da carreira, ganhou cerca de 100 milhões de dólares. Tinha todos os recursos do mundo, certo? E, no entanto, o resultado foi um desastre completo. E a chave está aqui, nesta frase dita por ele mesmo. Ele admitiu que desde o início nunca acreditou que o investimento fosse dar certo. Ou seja, a própria falta de convicção sabotou tudo. Isto prova que a mentalidade não é um pormenor. É absolutamente fundamental. Portanto, a história de Schilling ensina-nos uma lição valiosa. Não basta ter o dinheiro. É preciso ter a mentalidade e a estratégia. E isso leva-nos diretamente ao nosso próximo ponto. Para se ganhar este jogo, é preciso conhecer as regras e, claro, saber como evitar as armadilhas. E o Einstein disse da melhor forma. Primeiro, aprendem-se as regras do jogo. Depois, joga-se melhor do que toda a gente. Não é uma questão de sorte, é uma questão de conhecimento. A informação é, sem dúvida, a melhor arma que se pode ter. Então, que armadilhas são estas? Bem, o livro aponta algumas bem comuns. Por exemplo, ter cuidado com corretores que ganham comissões porque o interesse deles pode não ser o nosso.
Desconfiar sempre de investimentos que parecem bons demais para ser verdade, porque geralmente são. É fundamental perceber exatamente onde o dinheiro está a ser investido. E claro, o velho ditado de não pôr todos os ovos no mesmo cesto nunca foi tão verdade. Estar ciente destes perigos já é meio caminho andado para se proteger. Muito bem, já vimos como nos defender. Agora vamos ao ataque. Como é que se constrói um futuro seguro? Vamos ver o plano para criar uma carteira de investimentos que seja, acima de tudo, resistente ao tempo. A verdade é esta. Ninguém tem uma bola de cristal. Ninguém consegue prever o futuro do mercado. Portanto, a estratégia mais inteligente não é tentar adivinhar o que vai acontecer. É preparar-se para qualquer coisa. E como é que se faz isso? Através de uma coisa chamada alocação de ativos inteligente. E aqui está um exemplo prático. Reparem no equilíbrio. 30% em ações para o crescimento, 40% em obrigações do Tesouro a longo prazo e 15% a médio prazo para dar estabilidade quando as coisas correm mal. E depois 7,5% em ouro e 7,5% em matérias-primas, para proteger contra a inflação. A ideia é ter uma carteira que se comporte bem em qualquer cenário económico, seja de crescimento, recessão, inflação ou deflação. No fundo, a grande mensagem é esta. A liberdade financeira não acontece por acaso. Não é um sonho. É um projeto. E como qualquer projeto, precisa de um plano. Um plano que seja pensado, consistente e seguido à risca. É a diferença entre ter esperança e ter uma estratégia. E, para terminar, fica uma pergunta no ar, que é, na verdade, um desafio. Qual é o número? Qual é o valor exato de que cada um precisa para ser financeiramente livre? Não é uma questão retórica. Pegar numa caneta e num papel e calcular esse número. Esse é o verdadeiro primeiro passo para transformar o sonho em realidade.